Pessoal, voltamos aqui para fazer mais um exercício. Hoje nós vamos fazer um exercício 1 da página 77. Antes de iniciar o exercício, vamos fazer aqui uma revisão sobre função do primeiro grau ou função afim. Então a definição está aqui embaixo. Chama-se função polinomial de primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, tá? Então, que vem a ser esse primeiro R aqui? Esse reais. Isso aqui é o domínio da função. Para esse outro R aqui, que é o contradomínio, tá? Da função. Então, o domínio da função é real e o contradomínio também é real, dada por uma lei da forma. Então, a função do primeiro grau, ó, ou função afim, ela obedece a essa lei aqui. F de x igual a ax mais b, tá, gente? Onde a e b são o quê? São números, tá? São números em que a tem que ser diferente de zero, tá? Então ele deu aqui embaixo alguns exemplos, ó. O que é o a? O a é quem acompanha x. Então, nesse caso aqui, a função f de x igual a 5x menos 3. O a vale 5. E o b é o termo sozinho, independente, que é quanto? Menos 3. Tá? Então, o a é quem acompanha x. Aqui no caso, o a é quanto? O a é menos 2. E o b? O b é menos 7. Aqui, o a é quem? Quem acompanha x é 1/3. E o b? 2/5. Então, o que a gente pode verificar? A função do primeiro grau ela tem uma parte que acompanha x, tá? E uma outra parte que é uma parte fixa, tá? Que é o b, tá? O gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta, tá, gente? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Vai ser uma reta, tá? A gente vai ver para frente aí que ela pode ser o quê? Crescente ou decrescente, tá? Vai depender do termo a. Se o a for positivo, ela é crescente, tá? Se o a for positivo, ou seja, maior que zero, ela é crescente. Se o a for negativo, ou seja, menor que zero, ela vai ser decrescente, tá? Então, com isso aqui é possível agora a gente conseguir fazer o exercício que foi pedido. Então, foi pedido aqui o exercício 1 da página 77. O que ele fala aqui? Um técnico em informática cobra R$ 45 a visita. Então, esse valor é um valor fixo. Lembrando que a função de primeiro grau, f de x, é igual a ax mais b, tá? Lembrando que a é o termo coeficiente, tá? Que acompanha x, tá? E b é um valor fixo, tá? Então, um técnico em informática cobra R$ 45 a visita, tá? E cobra um adicional de R$ 80 por hora trabalhada. Então, o que vai variar aqui vai ser o número de horas que ele trabalha, tá? E tem um valor fixo. Então, aqui nós podemos tirar que o B é o valor fixo, que é quanto? O B é R$ 45, tá? O B é R$ 45, que é um valor fixo, tá? E o A, tá? Que é o valor que vai variar de acordo com o número de horas, tá? O A é de 80, tá? O A é de 80 por hora trabalhada. Então, A é igual a 80. Então, R$ 80 de acordo com o número de horas, tá? Então, aqui, olha, eu posso tirar aqui que consegui traçar aqui a lei da função, consegui encontrar a lei da função. Então, vamos lá. Na letra A, quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então, aqui, olha, eu posso tirar aqui, transformando essa lei aqui, né? O f de x aqui é o valor em função das horas, tá? Das horas trabalhadas. Seria quem?
A vezes o X, que é o número de horas, mais B. Ou seja, o valor aqui, em função do número de horas, vai ser a parte que vai variar. Então, ele cobra de 80 por hora. Então, 80 vezes o número de horas, que é H, que é o X ali, tá? Mais a parte fixa, que é quem? R$45. Então, essa aqui seria a lei da função, ó. Essa é a lei da função. Essa aqui é a lei. Ok? Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então, o valor que ele vai receber para 2 horas e meia de 2,5 vai ser igual a quem? Então, vou substituir, né? Vai ser 80 vezes 2,5 mais 45. Ou seja, daqui nós podemos... Vamos pegar a calculadora aqui. 80 vezes 2,5 é igual a 200. Então, 200 mais R$45. Ou seja, para trabalhar 2 horas e meia, ele vai receber R$245, tá? R$245. Por quê? Porque seria R$200 devido às 2 horas e meia, mais a visita, que é fixa, de 45, tá? Então receberia R$245. Letra B. Dispondo-se de R$400, seria possível contratar esse técnico para o serviço de 4 horas? Então vamos calcular aqui o valor para 4 horas. Trabalhando 4 horas, eu vou jogar lá na lei da função. A lei está ali, é 80 vezes o número de horas, que é 4, mais 45. 80 vezes 4 vai dar 320. Mais 45. Que vai dar um valor de R$365. Ou seja, então, o que ele perguntou? Seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas com R$400? Sim. Com R$400, sim. Porque o serviço fica em R$365, tá? Então, com R$400 é possível sim contratar um serviço de 4 horas. Tá ok? Letra C. Qual é a lei que representa o valor V em reais de um serviço X horas feito pelo técnico? A lei já está ali, né, gente? Então, na letra C, já fizemos. A lei da função vai ser V em função das horas, que pode ser o H ou X que ele está pedindo aqui. O V de X horas vai ser quem? 80 X, que é 80 vezes o número de horas, mais a parte fixa, que é 45. Tá ok?
Esboce o gráfico dessa função. Então ele pede para esboçar o gráfico dessa função. Para esboçar o gráfico dessa função, é uma reta, então vamos fazer aqui o gráfico x e y, tá? Então para traçar uma reta, gente, se eu tiver um ponto, se eu tiver um ponto, por um ponto, eu posso traçar infinitas retas, tá ok? Infinitas retas. Mas se eu tiver dois pontos eu defino uma reta, tá? Então com 2 pontos eu consigo definir a reta. Então com isso eu consigo traçar então o gráfico aqui, tá? Vamos pegar aqui no início, né? Se ele não trabalhar hora nenhuma, se ele fizer só a visita, o V0 para trabalhar hora nenhuma, só fazer a visita, vai ser 80 vezes 0 horas mais 45. Ou seja, aqui vai ser 0 mais 45, então vai dar R$ 45. Se ele trabalhar o quê? Nenhuma hora. E se ele trabalhar uma hora? Trabalhando uma hora, vai ser 80 vezes uma hora mais 45. 80 mais 45 vai dar 125. Então, R$ 125. Então, para esboçar esse gráfico aqui, para esboçar o gráfico, vamos traçar os eixos aqui. Então vamos lá. Vamos marcar aqui. Vamos colocar como 10, 20, 30, 40. R$ 40. 50, 60, 70, R$ 80. 90, 100, 120. 90, 100, 110, 120. R$ 120. Nós vamos precisar de 125, 130, 140, 150, R$ 160. Então aqui já é possível traçar o gráfico, ó. Tá ok? Então aqui nosso eixo Y, aqui o nosso eixo X. Tá ok? Vamos colocar aqui embaixo as horas. Vamos colocar aqui como de 2 em 2, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então vamos lá. Se ele para 0 horas, ele vai 0 horas, se ele não trabalhar nada, apenas fizer a visita, ele vai cobrar 45. Então vai estar aqui, ó, trabalhando hora nenhuma, 0, ele vai estar com 45. 45. Mas se ele trabalhar uma hora, vai dar 125. Aqui 80, 100, 125 vai estar aqui, ó. R$ 125 vai estar aqui. Então, ligando os pontos, ó. Então, isso aqui vai ser um ponto, ó. Aqui vai ser um ponto para 0 horas, para 1 hora. Se eu quiser calcular para 2 horas, vai estar nesse alinhamento aqui também. Vamos calcular para 2 horas aqui? Vamos lá. Para 2 horas, V de 2 vai ser igual a quem? 80 vezes 2 horas mais 45.
80 vezes 2, 160. Com 45, 205. Então vai dar R$ 205. 205, vamos calcular aqui. 60, 70, 80, 90, 200. Então 205 vai estar aqui, ó. Então para 2 horas vai dar 205, ó. Ligando lá. Então, se eu for ligar esses pontos aqui, vocês vão observar que vai dar uma reta certinha, tá? Ligando os pontos, ó. Vamos ligar com verde. Ó, vai passar no mesmo ponto. Então, esse aqui é o gráfico dessa função, tá? Tá aí o gráfico dessa função, é essa reta aí. Então, esboce o gráfico dessa função. Então, esse aqui é o gráfico que é essa reta. Esse aí é o gráfico da função. Ok, gente? Então tá aí. Esse exercício foi pedido, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá que eu vou ajudar vocês aí. Bons estudos para vocês aí. Fiquem com Deus.